Boa noite, irmãos, boa noite, Cristiano, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite mais uma vez. Vamos trazer uma palavra de Deus, como o pastor Eugênio já falou, em cima do tema que nós estamos tratando este mês. Então é importante a gente entender sobre o que nós estamos falando. Durante todo esse ano a igreja está falando sobre o quê? Sobre o que é uma igreja em essência. O que é a igreja na essência, o que foi a igreja em Atos. E em cada um dos meses nós estamos falando sobre um subtema desse entendimento. Então nós temos ali no nosso banner, o primeiro banner que fala sobre a igreja em essência, e o segundo banner falando de todos os temas que nós já falamos durante o ano. Já falamos sobre igreja em ação, já falamos sobre a palavra, já falamos sobre ouvindo e praticando, sobre comunhão e unidade, família, temor do Senhor, oração e fé, obedecendo ao ID, plenitude do Espírito. E esse mês, o 10º mês do ano, estamos falando sobre adoração. Nós já ouvimos muitas palavras sobre adoração. Hoje de manhã ouvimos uma palavra maravilhosa sobre adoração. O pastor César falando sobre a adoração associada à obediência. E ele usou Abraão como um grande exemplo de dizer como a vida de Abraão em obediência foi uma vida de adoração. E eu gosto de pensar e tentar buscar transmitir palavras de uma maneira muito simples. Eu não sei se a minha maneira de ler a Bíblia ela é muito simples, mas toda vez que eu tento ler um texto, ou trazer um texto, ou compartilhar um texto, eu busco a simplicidade da palavra de Deus, que eu entendo que é a maneira que nós absorvemos a palavra, na sua simplicidade. A palavra de Deus simples é uma palavra que nós recebemos, e ela começa a fazer morada dentro do nosso coração. Então nessa noite nós vamos falar um pouquinho de uma maneira muito simples, o que é adoração. E eu queria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe comigo, no Evangelho de São João, no capítulo de número 4. Nós vamos ler um texto que nós já lemos em outras ocasiões, que ele aparenta ser um texto muito simples, e entendê-lo é uma coisa simples. Mas quando a simplicidade dessa palavra ela entra no nosso coração, ela é capaz de transformar os nossos valores, ela é capaz de transformar as nossas atitudes, ela é capaz de transformar o nosso comportamento. Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Nós vamos ler um texto já conhecido, que é o texto de Jesus e a mulher samaritana. Vocês acharam? Amém. Todo mundo achou? João 4, versículo 1, diz assim: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. Está falando de quem? Jesus. Jesus saiu de um lugar e foi para outro lugar, e era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Versículo 7. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os Jesus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Versículo 13. Respondeu Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der
fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui e retirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte. Respondeu ela: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, nós te pedimos, Pai, por favor, que essa palavra seja revelada aos nossos corações, Deus, que nós possamos ter a capacidade de entender a simplicidade da Tua palavra, mas ao mesmo tempo que possamos entender a profundidade da mudança de vida que o Senhor nos está propondo com esta palavra, Senhor. Deus, nós colocamos os nossos corações abertos diante de Ti e clamamos, Pai, estamos abertos, queremos ouvir, precisamos de direcionamento, precisamos de luz. Precisamos, Senhor, saber, ó Deus, aqueles planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Destando os nossos ouvidos para nós recebermos, Senhor, a Tua palavra e termos direcionamento nas nossas vidas. Nós te pedimos assim, Pai, em nome do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem eu estava pensando em algumas respostas. Lendo este texto, lendo essa passagem da Bíblia, eu estava pensando em algumas respostas que eu já recebi durante a minha vida. E algumas respostas dela foram assim, surpreendentes. Respostas assim, que você não esperava e de repente você ouviu essa resposta. Quem aqui se lembra de uma resposta assim, rapidamente? Fala assim: nossa, uma vez eu recebi uma resposta que eu nunca imaginava receber. Eu me lembro, uma delas aconteceu há mais ou menos 3 anos atrás, quando eu e a minha esposa, os nossos filhos, eles estavam nos cobrando para ter um animal de estimação. Eles queriam muito um cachorro. E nós queremos prorrogar isso, não entendendo que era a melhor coisa para a nossa família. Nós falamos para os nossos filhos: não é agora, não é o momento, Gabriela, não é o momento, João Pedro. Vocês vão ter este animal no momento em que vocês puderem ter. No momento em que vocês tiverem condições, tiverem dinheiro para comprar esse animal, esse cachorro, e tiverem dinheiro para sustentar esse cachorro. E na hora que vocês tiverem esse dinheiro, vocês voltam a falar com a gente, achando que numa pergunta ou numa colocação como essa, nós estaríamos encerrando uma conversa. Foi quando nós recebemos uma resposta surpreendente alguns meses depois, que foram os dois chegando com dinheiro, dizendo: está aqui, pai, está aqui, mãe, está aqui o dinheiro que vocês pediram para a gente. Foi uma resposta surpreendente. Os dois se mobilizaram, venderam bolos, venderam cupcakes, se viraram e arrumaram dinheiro para ter o cachorrinho deles. E aquela resposta foi uma resposta realmente surpreendente para mim, e acredito que para a Isabela também. São respostas que nos marcam, respostas que você não estava esperando e de repente você ouviu. E é muito interessante. Eu me lembro que mais ou menos uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava vendo televisão e eu vi uma resposta que para mim foi surpreendente. Tinha um deputado, não sei se ele era estadual ou federal, e ele estava envolvido num escândalo de desvio de dinheiro. E aí ele deu uma resposta, perguntaram para ele como que ele tinha ganho tanto dinheiro, né? E ele falou, não sei quem lembra, ele falou assim: Deus me ajudou e eu ganhei na cena. Vocês lembram disso? Mas ele falou: eu não ganhei uma vez na cena, eu ganhei 500 vezes na cena. Então, aquela resposta foi uma resposta surpreendente, porque uma pessoa dizer que ganhou 500 vezes na cena, na Mega Sena,
para provar o seu enriquecimento, aquela é uma resposta que surpreende qualquer um. E assim, muitas respostas surpreendentes eu fiquei lembrando ontem. E eu lembrei de uma que eu dei para uma pessoa e eu acho que eu surpreendi essa pessoa. Há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, eu estava começando a trabalhar na empresa que eu trabalho até hoje. E eu sentei na mesa, um diretor de alto escalão me chamou para conversar. E eu falei, nossa, o que esse cara quer comigo, né? Eu sou só um atendente de telefone aqui, né? O que ele quer conversar comigo? E eu entrei na sala desse diretor, ele falou assim, senta aí. Eu sentei. E a pergunta dele assim me pegou de surpresa. Ele falou assim, o que você quer ser daqui 10 anos? Eu falei, o quê? Ele falou, o que você quer ser daqui 10 anos? E eu não estava preparado para uma pergunta. E eu dei para ele uma resposta que saiu de dentro de mim, que eu acho que foi um tanto quanto surpreendente. Eu falei para ele, daqui 10 anos eu quero estar do outro lado dessa mesa. Aí eu olhei para o lado e falei, nossa, o que eu falei para esse homem, né? Que eu quero tomar o lugar dele, né? Aí eu pedi licença, saí da reunião e falei, meu Deus, que resposta foi essa que eu dei para esse diretor? Então são respostas surpreendentes que nós damos, que nós recebemos na nossa vida, e que nós podemos ver neste texto que nós lemos, Jesus dando uma resposta extremamente surpreendente para aquela mulher. Então quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus estava saindo de um lugar e indo para outro. Ele estava num percurso, ele estava numa viagem, e ele teve que passar por uma cidade no meio dessa viagem. Essa viagem era uma viagem longa, então eles não tinham trem, eles não tinham carro, eles andavam a pé, estavam no deslocamento de um lugar a outro, passaram no meio de uma cidade. E quando eles passaram no meio de uma cidade, essa cidade se chama Sicar, e essa cidade é uma cidade muito famosa que existe até os dias de hoje. Jesus encontrou uma mulher. Os discípulos estavam com eles, os seguidores de Jesus estavam com ele. Os seguidores de Jesus saíram de perto dele e foram procurar comida. Depois Jesus estava sozinho. Eis que veio uma mulher daquela cidade, uma cidade samaritana. Veio a mulher samaritana conversar com Jesus. E Jesus chegou para aquela mulher, eles estavam ali no ambiente onde tinha o poço. E Jesus falou, mulher, eu estou com sede, eu quero água, você pode me dar água? E a mulher falou assim, como assim você quer água? Você é de uma etnia, eu sou de outra etnia, como é que você veio me pedir água? E Jesus falou, eu estou com sede, se você soubesse quem sou eu, você não só me daria água, como você me pediria água e eu te daria a água da vida. E aquela mulher começa a perguntar, mas você é maior que Jacó? Porque Jacó tinha aberto aquele poço que dava água. E Jesus falou assim, aquele que beber da água que eu tenho para dar, não terá mais sede. E aquela mulher começou a achar aquela conversa meio esquisita, meio estranha, e falou assim, Jesus, eu quero dessa água. E Jesus fala assim, vai chamar o seu marido. Uma conversa meio sem pé nem cabeça, né? Uma conversa meio estranha, né? E aí ela fala assim, mas eu não tenho marido. E Jesus fala, é verdade, você não tem marido. Você já foi 5 vezes casada e esse 6º homem que você mora com ele não é o seu marido. E aquela mulher dá um passo para trás e fala, peraí, você é profeta. E ela faz uma pergunta para Jesus quando ela identifica que Jesus é profeta. Ela fala assim, Jesus, profeta, os meus mestres mandam a gente adorar no monte, mas os mestres dos judeus mandam os judeus adorar em Jerusalém. Aonde a gente tem que adorar? E Jesus dá uma resposta surpreendente. A resposta que Jesus dá naquele momento, eu acho que nem essa mulher entendeu, nem os samaritanos entenderam, nem os judeus entenderam, porque para a gente entender um pouquinho essa pergunta, essa história, para a gente entender a realidade de onde o texto se passa, a gente tem que entender um pouquinho de história, a gente tem que olhar um pouquinho sobre a cultura daquela época, a gente tem que olhar um pouquinho das tradições daquela época. Esse texto ele começou 2000 anos antes. 2000 anos antes de acontecer esse texto, começou lá no Egito, quando os filhos de Jacó foram levados para o Egito, ou foram para o Egito. Existia um momento de fome na terra, e as pessoas desesperadas por alimento tiveram que sair da sua região e foram para uma região onde tinham alimento. E os judeus, os hebreus fizeram a mesma coisa. Da mesma maneira em que nós estamos vendo nos dias de hoje as pessoas mudando de territórios por causa de violência, 2000 anos atrás desse texto, as pessoas se mudavam de territórios porque existia muita fome.
Então as pessoas saíram da onde viviam e iam para a região onde tinha comida. E o povo judeu, o povo hebreu, que eram os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles também estavam com fome. E eles também saíram da terra deles e foram para o Egito, onde tinha comida. E durante muitos anos os filhos de Jacó viveram no Egito. E eles foram beneficiados por quê? Porque José, um dos filhos de Jacó, foi uma pessoa proeminente dentro do Egito. Ele não era uma pessoa importante. Então, a família dos hebreus, a família de Jacó, começou a viver no Egito e começou a prosperar e crescer dentro do Egito. E muitos anos se passaram quando os hebreus foram crescendo como nação dentro do Egito, até que um dia o faraó do Egito falou: opa, esse grupo de pessoas aí está muito grande, nós vamos ter que fazer alguma coisa para eles não dominarem o Egito. O que eles fizeram? Eles escravizaram os hebreus. Então os judeus se tornaram escravos no Egito. E escravos no Egito eles ficaram por 400 anos. Por 400 anos o povo hebreu, os judeus, ficaram escravizados no Egito. Nós conhecemos a história. Deus levantou um homem chamado Moisés, tirou o povo de dentro do Egito e levou o povo para uma terra que Deus tinha prometido para Abraão. Essa terra se chamava Canaã, que era a terra prometida por Deus para os hebreus tomarem essa terra por posse e instituírem ali o Estado israelita. E foi isso que aconteceu. Ao comando de Josué, Moisés já tinha morrido, Josué tomou a frente do povo, o judeu, tomou a terra de Canaã como terra de herança que Deus tinha prometido para eles, e ali eles começaram a viver conforme as tribos estavam identificadas. Então existiam diversos clãs, diversas tribos, que eram os filhos de Jacó. E cada uma dos filhos de Jacó, que era o nome de uma tribo, começou a viver em uma região. Então tinha uma região que ficava a tribo de Benjamim, uma região que ficava a tribo de Efraim, uma região que ficava a tribo de Judá. Então nessa formação de território, 12 tribos se formaram. E durante 450 anos, essas tribos viveram juntas, como uma só nação, uma só tribo. Tiveram 3 reis, o rei Davi, rei Salomão. Foi um momento maravilhoso para o reino de Israel. Só que depois desses 450 anos, aconteceu uma coisa importante dentro do reino, que foi a divisão do reino. Pelo primeiro momento na história, houve uma cisão. 10 tribos foram para o norte, 2 tribos ficaram no sul. Fizeram uma guerra civil. Começou um movimento interno de separação. 10 tribos foram para o norte e falaram assim: nós vamos ficar com o nome, nós vamos permanecer Israel. Eles permaneceram com o nome da tribo de Israel. E a tribo do sul, que eram 2 tribos só, se juntaram e formaram um novo reino, que era o reino de Judá. As tribos foram divididas, 10 para cima, 2 para baixo. Reino do norte chamado Israel, reino do sul chamado Judá. O reino do sul falou assim: vocês podem ficar com o nome de Israel, mas nós vamos ficar com a capital. E a capital era Jerusalém. Então em Judá, que era o reino do sul, ficou Jerusalém. E dentro de Jerusalém, o templo de Jerusalém, onde era feita toda a religião daquela época. E aí começou uma primeira situação, porque a tribo do norte, eles não tinham uma capital. Jerusalém ficava no sul. Eles não tinham um lugar que eles consideravam a capital, e eles também não tinham um lugar onde eles poderiam chamar como templo de adoração. Por quê? Porque a capital e o templo de adoração ficaram no reino do sul, em Judá. Então o reino do norte teve que, depois de muitos anos, desenvolver uma capital. E essa capital que foi desenvolvida pelo reino do norte se chama Samaria. O que tem a ver toda essa história com o texto que nós lemos? Que essa mulher é uma mulher samaritana. Uma mulher que nasceu numa região de Samaria. E em Samaria eles tiveram que desenvolver um lugar onde eles iam adorar, porque eles não ficavam cruzando a fronteira indo até o templo. O que eles fizeram? Eles resolveram determinar um novo local de adoração ao Senhor. E esse novo local de adoração do Senhor era um monte chamado Gerizim, que nós lemos nesse texto. Gerizim era um monte que foi determinado pela tribo do norte
para ser o local de construção do templo de adoração do Senhor. Só que essa divisão dos reinos, ela não foi uma divisão tão tranquila. Essa guerra civil começou a criar uma briga entre judeus do sul e judeus do norte, que se chamavam samaritanos. Começou uma rivalidade entre judeus e samaritanos. E essa rivalidade, ela se estendeu por centenas de anos. Depois que os reinos se separaram, no reino do norte, 250 anos depois que eles se constituíram um reino de Israel, eles foram levados escravos pelos assírios. Os assírios, a grande potência da época, tomaram o reino do norte, mataram um monte de gente, pegaram uma parte do que sobrou, levou cativo para a Síria, e parte das pessoas que ficaram no reino do norte eram judeus. O que os assírios fizeram? Pegaram pessoas de outras etnias, heteus, caldeus, jebuseus, que eles já tinham conquistado, e trouxeram para viver em Samaria. Então Samaria passou a ser uma cidade onde existiam judeus, heteus, caldeus, jebuseus, e neste momento os judeus começaram a se misturar, as etnias começaram a se misturar, e o reino do sul, que não tinha sido conquistado, começou a olhar para essa realidade do reino do norte e começou a julgar os samaritanos como povo impuro, povo que estava se misturando com outras etnias, povo que não estava se mantendo, não estava obedecendo as normas que Deus tinha dado a Moisés, que era para não se contaminar com as outras etnias. Então aumentou a rivalidade. Os judeus da tribo do sul começavam a considerar os samaritanos pessoas impuras, pessoas que não se davam ao respeito e ao valor de ser chamados judeus. E o ódio começou a aumentar entre judeus e samaritanos. Só que alguns anos depois, o pessoal do reino do sul também foi levado escravo. A Babilônia passou a ser o maior reino, e a Babilônia venceu a Síria, e a Babilônia foi lá e invadiu o reino do sul, e matou um monte de gente, e pegou uma parte daqueles que estavam sobreviventes, e levaram lá para o cativeiro. E aí começou a misturar judeu e samaritano na Babilônia. E 70 anos depois que os povos do reino do sul foram levados cativos, existia um rei chamado rei Ciro, e o rei Ciro assinou um tratado de que os judeus poderiam voltar para a terra dele. E nesse momento já não existia mais a divisão de reino do norte e reino do sul, só existia um ódio entre judeus e samaritanos. Alguns historiadores contam que esse ódio era tão grande, mas ele era tão grande, que no momento em que Neemias ele quer reconstruir o templo de Jerusalém, reconstruir o local de adoração, porque Neemias ele era do reino do sul, e ele entendia que Jerusalém era o lugar de adoração, os judeus samaritanos disseram assim: não, nós não vamos reconstruir esse templo, porque aí não é lugar de adoração. E o ódio continuou, e o ódio aumentou. Outros historiadores dizem que mais ou menos 120 anos antes de Jesus nascer, os judeus do reino do sul, eles foram até o Monte Gerizim, onde os samaritanos tinham construído um novo templo, e eles destruíram o templo dos samaritanos. Como assim? Judeu destruindo o templo de judeu? É isso mesmo. O ódio tomava um nível que eles não se aceitavam. Um historiador chamado Flávio Joséfo, ele conta em uma dos seus relatos, que quando Jesus tinha 20 anos e estava ali no templo de Jerusalém, alguns samaritanos chegaram dentro do templo de Jerusalém com as ossadas de alguns homens mortos e jogaram dentro de um lugar santo. Quer dizer, as ossadas de homens mortos eram consideradas como a maior infâmia, a coisa mais suja que existia. Esses samaritanos pegaram ossadas de ossos de seres humanos, entraram dentro do templo de Jerusalém e jogaram dentro do lugar santo. É uma coisa mais ou menos de que você pegar uma bomba e levar numa mesquita. Então isso é para a gente entender um pouquinho o que era a realidade do momento em que Jesus nasceu. Jesus nasceu no momento em que judeus e samaritanos, a minha Bíblia fala que eles não podiam se conversar. Não existia diálogo, não existia contato, não existia um relacionamento. E Jesus, no meio desse contexto, ele está indo de uma cidade para outra, quando ele para numa cidade samaritana. Opa, peraí, o que é isso? 12 pessoas, 12 judeus, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é da tribo de Judá, 12 judeus
da tribo de Judá, os seus seguidores entrando dentro de uma cidade samaritana. É alguma coisa assim, tipo, está chegando um corintiano lá dentro da Mancha Verde. É uma coisa meio... Está acendendo um barril de pólvora, vai acontecer uma explosão, a coisa aqui vai pegar. E Jesus, ele entra dentro da cidade samaritana, ele encontra uma mulher samaritana, e ele chama essa mulher samaritana para conversar. É uma conversa muito estranha, tem muita coisa esquisita acontecendo nessa conversa. Outra coisa esquisita é o horário que essa conversa está acontecendo. A Bíblia fala que era na sexta hora do dia, e sexta hora do dia é mais ou menos meio-dia. Espera aí, cidade de Sicar é uma cidade perto de uma região desértica. Quem é que sai perto do meio-dia numa região desértica? Quem é que anda e vai buscar água ao meio-dia perto de uma região desértica? O que aquela mulher estava fazendo ali ao meio-dia? Se você pega um livro de usos e costumes da época, você vai ver que o costume daquela época era pegar água no início da manhã. Por quê? Porque estava fresquinho, porque você aguentava o sol de, quem sabe, 40 graus no início da manhã. Como é que uma mulher estava indo? Por que uma mulher tem que ir no horário que ninguém vai pegar água? Por quê? Porque essa mulher, de alguma maneira, ela tinha problemas com a sociedade onde ela vivia. Essa mulher era uma mulher que não se relacionava com outras mulheres. Essa mulher era uma mulher que, aos olhos das outras mulheres da cidade de Sicar, era uma mulher diferente. Era uma mulher excluída. Jesus chega numa cidade que ele não deveria estar e vai conversar com uma mulher excluída. E a gente sabe por que ela é excluída. Quando você lê esse texto, você vai ver que essa mulher estava no 5º casamento e morava com o 6º homem. Quando você pega o livro de usos e costumes, você vai ver que os judeus toleravam até o 3º casamento. Depois do 3º casamento, essa mulher se tornava, ou esse homem se tornava imoral. Essa mulher era uma mulher imoral. Quem sabe uma mulher não gostaria de ver o seu marido conversando com essa mulher. Mas Jesus estava conversando com a mulher imoral. Jesus estava ali se encontrando com a mulher imoral. Agora, não só isso, mais do que isso, Jesus, ele chega para uma mulher imoral, num lugar onde ele não deveria estar, e ele chega para essa mulher e fala assim: mulher, me dá um copo d'água. Me dá um copo d'água, mulher. E quando você olha para os preceitos dos judeus que odiavam os samaritanos, um judeu, ele não poderia conversar, ele não poderia tocar, ele não poderia estar junto de um samaritano, ainda mais tomar num copo que era de um samaritano. Um judeu que tomasse num copo de um samaritano, ele era considerado impuro, sujo, como uma mulher, quem sabe, nos dias da sua menstruação. Ele teria que sair do meio da cidade dele e ficar 40 dias fora da casa dele, porque ele estava sendo considerado um homem impuro. Como é que Jesus passa num lugar onde ele não deveria estar, conversa com uma mulher que ele não deveria conversar, e ele pede para beber num copo que ele não deveria beber? E olha como um texto estranho como esse, ele termina com uma pergunta que eu acho fantástica. Que essa mulher chega assim para Jesus e fala: Jesus, aonde nós devemos adorar? Se você ler o versículo 22, e só o versículo 22, nós vamos ver que, quem sabe, o versículo 22 é a resposta mais normal que nós teríamos para esta pergunta. A resposta do versículo 22 é a seguinte: vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós, os judeus, que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. A resposta mais natural para a pergunta da mulher é: samaritano, você não entende de nada. Deixa comigo que sou judeu, porque a salvação vem dos judeus, que eu sei onde é feita a adoração. Esta seria a resposta mais automática para qualquer judeu daquela época. Mas Jesus, ele dá uma resposta que é surpreendente. A resposta surpreendente de Jesus é o versículo 23, que diz assim: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais adoradores.
que assim o adoram. Nesse mês, se a gente quiser entender o que Jesus entende como adoração, é fundamental que a gente entenda essa resposta surpreendente de Jesus, que diz que a adoração de Jesus é em espírito e em verdade. Primeira coisa que eu quero destacar desse versículo 23: Deus procura verdadeiros adoradores. Nós lemos em diversas passagens da Bíblia que nós procuramos a Deus, nós vamos até Deus, os homens querem entender como chegar a Deus. Jeremias não fala isso? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós lemos diversas passagens na Bíblia onde o homem está buscando a Deus, o homem está procurando a Deus, o homem está querendo achar a Deus. Mas o Filho de Deus, Jesus, está dizendo que Deus procura. Não somos só nós que estamos procurando a Deus, Deus também está procurando. Deus também está olhando pela terra e está procurando um tipo de pessoa. Deus também está com o seu binóculo e com a sua lupa procurando um tipo de pessoa. E Deus está procurando pessoas do tipo verdadeiros. Porque se existe o tipo verdadeiro, existe o tipo falso. Deus está com a sua lupa passando neste momento em todas as igrejas do mundo e em todos os momentos procurando pessoas que estão adorando de maneira verdadeira. Milhões e milhões de pessoas, não sei se vocês conseguem pensar nisso, mas milhões e milhares de pessoas estão adorando a Deus neste momento, estão oferecendo algum tipo de adoração, estão oferecendo algum tipo de louvor para o Senhor, estão oferecendo algum tipo de palavra, algum tipo de expressão, algum tipo de sentimento, mas o nosso Deus não é um Deus que está procurando qualquer adoração. O nosso Deus é um Deus que procura a verdadeira adoração. Será que a nossa adoração que nós estamos oferecendo para Deus, ela faz parte do tipo verdadeira ou do tipo não verdadeira? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu sei se a minha vida está adorando ao Senhor? Irmãos, esse versículo 23, para mim é uma das chaves da adoração, ou a chave de adoração a Deus. Quando nós conseguimos compreender o que é a verdadeira adoração do Senhor, nós passamos a ser aqueles homens, aquelas mulheres para o qual Deus está procurando, os quais Deus está procurando. E o segredo é em espírito e verdade. Para mim, espírito e verdade é uma coisa muito simples. Adoração em espírito e verdade. Quando nós lemos esse texto, nós estamos vendo uma mulher que está perguntando para Jesus assim: Jesus, onde nós devemos adorar? Ela está perguntando qual é o lugar. Ela está perguntando qual é o endereço. Ela está perguntando assim: se eu pegar o meu Waze e meu GPS, o que eu digito para ir no lugar de adoração? É em Gerizim, onde os samaritanos construíram o templo? Ou é em Jerusalém, onde os judeus tinham o templo de Jerusalém? Qual é o CEP? Qual é a rua? Aonde eu vou para adorar o Senhor? Essa mulher estava perguntando de geografia: qual é o lugar, qual é o templo, qual é o prédio, qual é o edifício, aonde eu vou para adorar o Senhor? E a resposta de Jesus está no versículo 24. E Jesus diz assim: Deus é Espírito. Aleluia. Deus é Espírito. E o que tem a ver Deus é Espírito nesse contexto? Irmãos, quando nós falamos que Deus é Espírito, nós estamos falando que Deus não tem fronteiras, Deus não tem limites, não existe algo que possa limitar a Deus, não existe um lugar, não existe um lugar do Espírito. Não, o Senhor está falando, Jesus está falando que os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Senhor em qualquer lugar. Não é aqui neste templo, não é aqui na rua Almirante Charles Bird, número 40, não é no templo de Salomão que foi criado em São Paulo, não é numa igreja dos Mormons, não é numa igreja católica, não é num templo budista, não é em todo lugar.
O Espírito, Deus é Espírito, não existe limite, não existe prédio. Aqueles que adoram ao Senhor, que entendem o que é ser um adorador em verdade, eles entendem que adorar ao Senhor não está restrito a um lugar. Entendem que adorar ao Senhor é em todos os lugares. Em todos os lugares onde eu estive e em todos os lugares onde eu estarei. Adorar a Deus em espírito, adorar a Deus aqui dentro, adorar a Deus na minha casa, adorar a Deus dentro do meu carro. E olha que adorar a Deus dentro de carro é um grande desafio, principalmente quando você leva uma grande fechada, não é? Os verdadeiros adoradores têm essa noção muito clara de que em qualquer lugar que você vai, em qualquer lugar que você está, em qualquer lugar que você irá daqui a um tempo, Deus vai estar naquele lugar. E o lugar de adoração é todo lugar. Então todo lugar aonde eu vou para adorar o Senhor, nem que este lugar seja um campo de futebol. Olha que segundo lugar difícil para se adorar, um campo de futebol. Ou dentro da sua casa conversando com o seu filho, com a sua filha, ou dentro do seu trabalho, quando alguma situação saiu diferente do que você esperava, ou quando você está nervoso por algum motivo no trânsito, ali é lugar de adoração, porque Deus é Espírito, Deus não tem fronteira, Ele está em todos os lugares, e em todos os lugares que eu vou, Deus ali está. É isso que Davi fala no Salmo 139, para onde eu vou, Senhor? Que o Senhor não está. Para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu fugirei do teu Espírito? Se eu for para a montanha mais alta, o Senhor está. Se eu for para o mais profundo do mar, o Senhor está também. E se eu for para um lugar mais longe do mar, o Senhor está também. Davi tinha essa consciência absoluta de que todos os lugares aonde ele estava, o Senhor ali estava também. E tudo o que ele fazia, o Senhor estava ali com ele também. Este é o sentimento do adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Porque em espírito significa, não existe limite. É em todo lugar. É trabalhando, é estudando, é comprando, é viajando, é lecionando, é fazendo o que eu estou fazendo. Todos os lugares. Quando essa consciência profunda estiver dentro de nós. Quando nós conseguimos viver com essa consciência profunda de que todos os lugares é um lugar onde Deus está, nós passaremos a ser adoradores em espírito. E o que é em verdade? O que é adorar a Deus em verdade? E aí a gente entra um pouquinho para a filosofia e pensar o que é o eu de verdade. Pensa um pouquinho o que é você, Aires. Pensa um pouquinho o que é você, Eduardo. Eu sou homem, brasileiro, pai, marido, vendedor. Costumo dizer que quando eu era mais jovem, tinha problema de audição. Minha mãe falou assim: filho, estuda para ser doutor. Eu não entendi, virei vendedor. Então eu sou vendedor, eu sou cristão. Nós temos tantos papéis nas nossas vidas, de homens, de mulheres, de pais, de mãe, de irmão, de cristão, de trabalhador. Nós temos tantas capas. Imagina você sendo um eu autêntico. Quando você foi gerado na barriga da sua mãe, você não era nada. Então, sua mãe não tinha descoberto que essa grávida de você ainda não era filho, você ainda não era pai. Não sei se você nasceu no Brasil, você ainda não era brasileiro. Você não tinha profissão, você não tinha nada. Ali era o nosso eu autêntico, o eu que Deus nos criou. E aí a vida vai nos dando um monte de papel que a gente vai colocando como se fossem fantasias por cima do eu autêntico. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho que me vestir como pai, então eu ponho a roupa de pai. Eu sou vendedor e eu tenho que me vestir com a roupa de vendedor, e eu ponho a roupa de vendedor. E eu sou marido, e eu tenho que me vestir como marido, e eu ponho a roupa de marido. E eu sou cristão, e eu tenho que me vestir como um cristão, e eu ponho a roupa de cristão. E o que acontece é que a nossa vida a gente vai colocando tanta roupa,
tanta capa, tanta coisa uma em cima da outra, que a gente não sabe mais quem somos nós de verdade. Quem é o eu autêntico de nossas vidas? Irmãos, ter papéis na sociedade não é um problema. Todo mundo tem, todo mundo vive. O problema é que quando nós começamos a colocar as nossas prioridades, nós começamos a decidir em cima de papéis que nós não somos de maneira autêntica. Por exemplo, homens que acham que o emprego é tudo na vida e passam a vida para o trabalho, começam a decidir em relação ao trabalho, começam a priorizar pensando no trabalho, começam a viver com seus filhos ou não viver com seus filhos em relação ao trabalho, começam a conviver ou não conviver com a família por causa do trabalho, começam a colocar todas as estruturas da vida em cima de um eu que nós não somos por essência. E aí o que acontece com uma pessoa que coloca a vida sempre sobre o trabalho? Ela não quer aposentar, ela não tem tranquilidade na vida, ela está sempre querendo trabalhar, ganhar dinheiro. Por quê? Porque depositou tudo que tem, todas as prioridades em cima de alguém que ele não é. E aí ele começa a viver uma vida que não é uma vida autêntica. Existiu um homem que é criador da Victoria's Secret, não sei se você conhece essa história. O homem se chamava Roy Richardson. Ele criou a Victoria's Secret, emprestou $80 mil de um banco. Em 3 anos ele vendeu o negócio dele por $1 milhão. Ficou milionário. Esse homem começou a investir em outros projetos. Investiu numa empresa de produtos para criança, investiu em outros projetos. Em 5 anos esse homem faliu e perdeu tudo que ele tinha. O que esse homem fez? Suicidou. Peraí, como é que um homem desse se suicida? O que aconteceu na cabeça desse homem? Esse homem decidia, pensava, priorizava, valorizava, colocava o seu tempo de acordo com a sua profissão, com a sua roupa de trabalhador. E quando os problemas da vida vêm, as incertezas do mercado de trabalho vêm, o que aconteceu com esse homem? Se suicidou. Quantas mulheres não passam por isso? Colocam todas as suas esperanças em cima, quem sabe, de uma beleza física. E o tempo vai passando e as mulheres, naturalmente, como os homens, vão ter uma mudança natural do corpo. E muitas mulheres não aceitam essa mudança. E colocam todas as suas decisões, as suas movimentações, as suas expectativas em relação à sua capa de beleza física. O que acontece é que nós temos inúmeras mulheres que entram em depressão, mulheres ex-misses que se suicidam porque não aceitam a nova aparência do seu corpo. O que é tudo isso? São seres humanos que não sabem o que é o eu de verdade. O eu na essência. Quando Deus está falando que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, Ele está dizendo que nós adoraremos ao Senhor com o nosso eu verdadeiro. Com o âmago, com o alicerce das nossas vidas. Com aquilo que nós somos criados. Quantos aqui sabem o motivo por que existem? É interessante, eu tenho uma capa que eu adoro usar. Ultimamente, todas as capas de corintiano fazem sucesso. Não é? É gostoso usar nessa fase do ano que o nosso time vai bem. Mas tem gente que vive em cima dessa capa. Tem gente que se move por essa capa. Quantos de nós estão se movendo, estão decidindo, estão priorizando as vidas de acordo com o seu eu autêntico, que é o eu criado por Deus, que vive para Deus, que entende o sentido da vida, que sabe que essa vida é de passagem, que sabe que está caminhando para o reino de Deus, que sabe que o reino de Deus virá, que está vivendo uma vida contra o pecado. Esse é o eu autêntico das nossas vidas, o eu que Deus nos criou para nós sermos. Homens e mulheres levantados pelo Senhor, que estão passando um período muito curto das nossas vidas por esse planeta Terra, mas que tem o sentido eterno da vida. Esse é o nosso eu autêntico. Esse é o nosso eu. Às vezes Deus começa a falar comigo e fala assim: eu quero falar com o Henrique. E eu falo: pode falar, Deus. Não, você não está falando com o Henrique, eu quero falar com o Henrique. Eu pode falar, Deus. Não, isso não é o Henrique que eu quero falar. Eu quero falar com o Henrique autêntico. O eu autêntico. Aquele homem que sabe o sentido da vida e sabe por que existe. Adorar a Deus em espírito e verdade é adorar a Deus aonde nós estivermos, entendendo
o sentido da vida. Que resposta surpreendente de Jesus. Que resposta de Jesus. Uma mulher chegou para ele e falou assim: Jesus, eu adoro naquele monte ou eu adoro dentro de um templo em Jerusalém? Jesus falou assim: chegou a hora que os verdadeiros adoradores, eles vão me adorar em todos os lugares que eles estiverem. E eles vão me adorar de uma maneira autêntica. Isso se chama adoração ao Senhor. Nessa noite, o convite que nós temos é para nós nos tornarmos, para eu me tornar cada vez mais um verdadeiro adorador do Senhor. Para nós tomarmos e entendermos essa palavra de que é em qualquer lugar. É aqui, é na nossa casa e é na rua. E é fazendo o que nós estivermos fazendo que nós adoramos ao Senhor. Deus nos abençoe para que nós possamos chegar nesse nível de adoração. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, que na simplicidade da Tua palavra e também na profundidade da Tua palavra nós possamos conhecer um pouco mais o Senhor. Nós possamos entender, Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Deus, que nós possamos ser adoradores do Senhor em verdade, Pai. Deus, eu não quero, Pai, ser um hipócrita. Nós não queremos ser hipócritas, Senhor. Não queremos, Senhor, viver uma vida dupla. Deus, de termos uma atitude em um lugar e outra atitude em outro lugar. Nos faz homens e mulheres autênticos. Nos faz homens e mulheres que querem ser íntegros diante do Senhor. Deus, que nós possamos entender que o Senhor está em todos os lugares, que o Teu Espírito está em todos os lugares, e que tudo aquilo que nós fazemos diante dos Teus olhos. Aleluia. Nos ajuda, Deus, a adorarmos ao Senhor em cada atitude que nós temos. Nos ajuda, Pai, a adorar ao Senhor em cada decisão que nós tomamos. Nos ajuda, Senhor, a adorar ao Senhor em cada palavra que nós falamos, Senhor. Mas mais do que isso, que o Senhor coloque nos nossos corações um desejo de sermos esses verdadeiros adoradores. Pai, não queremos ser os falsos. Queremos ser aqueles homens e mulheres para os quais os Teus olhos estão procurando. Nos ajuda a ser esses homens e essas mulheres que adoram o Senhor em verdade, Pai. E que o Senhor tenha prazer nas nossas vidas. Pai, que nós possamos e saibamos depositar as nossas vidas neste eu autêntico, Pai. Que as nossas vidas não estejam mais parametrizadas e estabelecidas em cima de um eu que não é o nosso eu autêntico. Não, Deus. Nos abençoa na área profissional, na área familiar, como maridos, como esposas, como pais, como mães, como cidadãos. Deus, nos ajuda, Pai, a cumprirmos os nossos papéis. Mas, por favor, Senhor, não nos deixa colocar todas as expectativas e esperanças das nossas vidas em cima do eu, que não é o nosso eu autêntico. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a adorar o Senhor a cada dia, em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, que a Tua palavra fique nos nossos corações, que a Tua palavra seja colocada nas nossas atitudes, que a Tua palavra vivifique para os nossos pensamentos e que nós sejamos, Pai, amém, homens e mulheres que amam o Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.